Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje nós vamos fazer uma aula sobre lugar geométrico, né? Definir o lugar geométrico como um conjunto de pontos do plano que obedecem uma determinada propriedade. Então, lugar geométrico, conjunto de todos os pontos do plano que atendem a uma determinada propriedade. Exemplo, conjunto dos pontos do plano que estão a 3 unidades da origem. Geometricamente, a gente vai pensar em todos os pontos que estão a 3 unidades da origem. Todos os pontos do plano que estão a 3 unidades da origem formam essa circunferência. Agora, como que eu faço para representar essa circunferência algebricamente? Então, a gente vai pensar que todos os pontos que obedecem a essa condição são da forma xy. E equacionar. Distância de P até O é igual a 3. Raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 3. Eleva o quadrado dos dois lados. E você tem aí a equação do nosso lugar geométrico. A equação dessa circunferência que tem centro na origem e raio 3. Mediatriz é o conjunto de todos os pontos de um plano que estão à mesma distância de dois pontos fixos. Então, quando você tem um segmento e você traça a mediatriz, né? A mediatriz passa pelo ponto médio e forma 90 graus com o segmento. Qualquer ponto que você pegar nessa mediatriz estará à mesma distância dos pontos A e B. Isso dá para provar por congruência de triângulo, né? Dá para ver que o triângulo PMA é congruente ao triângulo PMB. Portanto, a distância PA será sempre igual à distância PB. Então, todo ponto da mediatriz é equidistante dos extremos. Aí vem um exemplo. Qual a equação da mediatriz de um segmento cujos extremos são dois pontos distintos? A, 0, 0 e B, 6, 4. Então, ele quer que eu encontre a mediatriz desse segmento. Então, vamos chamar todos os pontos que estão na mediatriz de xy. E a distância de P até A fica sendo igual à distância de P até B. Calcula a distância de P até A, distância de P até B, pela fórmula da distância de dois pontos. Desenvolve esses quadrados aqui no segundo membro. Chega nessa equação, passando tudo para o primeiro membro. Eu vou dividir essa equação por 4. E aí a gente encontra a equação da mediatriz. Então, todos os pontos que estão na mediatriz obedecem a essa condição. 3x mais 2y menos 3 igual a 0. A mediatriz é essa reta azul aí. Então, a gente achou a equação da reta representada pela mediatriz. Através da definição de mediatriz de pontos equidistantes de dois pontos fixos, a gente acabou chegando na equação dessa reta. Embora a gente não tenha estudado a equação da reta, essa é a forma geral da reta, né? Ax mais by mais c igual a 0. Muita gente vai lembrar. A primeira questão é uma equação do lugar geométrico dos pontos do plano, cuja distância ao ponto O, ao ponto A, é o dobro da distância do ponto ao ponto B. Então vamos chamar de xy, de pxy, todos os pontos dessa região. Distância de P até A é o dobro da distância de P até B. Fazendo a forma da distância de dois pontos, a gente tem essa equação. Distância de P até A, dobro da distância de P até B. Desenvolve os quadrados, eleva o quadrado dos dois lados primeiro. Aí você desenvolve os quadrados, né? Diferença de quadrados, quadrado da diferença, perdão. Vou multiplicar por 4 o segundo membro, né? Aplicar a distributiva. Passa tudo de um lado só e você chega na equação C. Curiosamente, essa equação é a equação de uma circunferência. O exercício 2 considera o lugar geométrico dos pontos P, X, Y que distam 3 unidades do ponto Q, 2, 3. Então, eu já marquei o ponto Q, 2, 3 aqui na figura.
Ele quer saber qual das alternativas o gráfico pode representar esse lugar geométrico. Então, qual gráfico representa isso? Todos os pontos que estão a 3 unidades do ponto 2, 3. Observe só, esse ponto 2, ponto 2, 0, que eu acabei de destacar, está a 3 unidades do ponto Q, 2, 3. A distância dele até aqui é 2, 3. Portanto, existe uma circunferência aqui, que passa por esse ponto, e que passa por todos os outros que estão a 3 unidades do ponto Q, 2, 3. Ficamos então com a letra A. Bons estudos, pessoal, e um abraço para vocês, viu? Até mais.